O termo compreensão designa ou descreve, né, um aspecto extremamente importante do modo fenomenológico existencial de sermos, do modo de sermos da vivência. Né? Num ensaio, né, eu dei o título de Sem Preensão, né? Inventei o neologismo, né? Porque o neologismo é uma forma, né, de designarmos os modos não compreensivos de sermos. Né? O modo compreensivo de sermos é o modo fenomenológico existencial e dialógico, né? Que é compreensivo, que é implicativo, que é gestaltificativo. Né? E o modo de sermos sem preensão, né, é o modo explicativo de sermos. O modo de sermos do acontecido. O modo teorético de sermos, o modo comportamental de sermos. Né? Então, o modo de sermos do acontecido não é o modo de sermos da compreensão. Da mesma forma que não é o modo de sermos da implicação. O modo acontecido de sermos, o modo teorético de sermos, o modo comportamental de sermos, né, é especificamente o modo de sermos da explicação. Né? Quer dizer, e o modo fenomenológico existencial é o modo compreensivo e implicativo de sermos. Né? E a compreensão está, né, intimamente ligada às concepções de implicação e de gestaltificação. Né? Está intimamente ligada à implicação, né, em particular, porque a compreensão se dá, né, exatamente no âmbito, né, da multiplicidade de forças que é o modo fenomenológico existencial de sermos. Cada momento de vivência fenomenológica existencial, né, é uma multiplicidade simultânea de possibilidades que se organizam e se constituem conscientemente como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenal e se desdobram. Né? E esse desdobramento é o que nós entendemos como ação, como atualização. E é um processo eminentemente formativo, porque a possibilidade é fundamentalmente uma força plástica. Né? A possibilidade forma, né? Forma o processo de formação de figura e fundo, forma o processo figurativo, né? Forma a figuração das figuras e dos fundos enquanto vivência fenomenológica, gestaltificativa, e no limite, quando chega à condição de acontecido, né, é o desdobramento das possibilidades. A ação forma as coisas materiais e coisas psicológicas, né? Coisas objetivas e coisas subjetivas. Né? Então é todo um processo formativo. O desdobramento da possibilidade, a vivência fenomenológica é um processo formativo. Né? Esse processo formativo se dá, né, enquanto cognição, né, enquanto consciência pré-reflexiva, especificamente como compreensão, né, como implicação e como compreensão. Né? Ele se inicia intuitivamente no modo de sermos da pré-compreensão. Né? Então, no modo fenomenológico existencial de sermos, né, a dimensão originária deste modo de sermos, né, é o que nós podemos chamar de pré-compreensão, onde existe uma multiplicidade de forças, né, que competem e argumentam entre si, né, e nessa competição e argumentação entre elas, progressivamente elas vão constituindo dominâncias. Né? E essas dominâncias se desdobram progressivamente, né, e constituem o processo da ação, o processo de desdobramento de possibilidades, o processo fenomenológico existencial da ação. Né? Então, no seu momento pré-compreensivo, né, as forças são intuídas
né, enquanto forças, mas só progressivamente é que elas vão se constituindo como cognição, à medida em que, da multiplicidade de possibilidades, né, através do processo de argumentação e competição entre elas, como forças, né, vai se constituindo dominância. Né? As dominâncias vão se constituindo e se desdobrando. Essas dominâncias se constituem cognitivamente, como consciência pré-reflexiva, como consciência fenomenal, como consciência gestaltificativa, e se desdobram enquanto ação, enquanto acontecer. Né? Então, a partir de uma multiplicidade de possibilidades, né, das competições e argumentações entre elas, né, progressivamente nós vamos preendendo o sentido que as dominâncias vão constituindo. Ou seja, as dominâncias surgem da argumentação e da competição, da multiplicidade de possibilidades, né? E progressivamente elas são preendidas como sentido. Elas são compreensão, né? Elas constituem, elas são preendidas como o sentido no qual a dominância se revela, né? Enquanto vivência fenomenológica, enquanto consciência pré-reflexiva. Né? Então, a constituição de dominâncias é o processo através do qual as possibilidades da vivência pré-reflexiva, né, se organizam e aparecem cognitivamente. Né? Então, esse processo de constituição de dominâncias que aparecem cognitivamente é a apreensão de um determinado conjunto de possibilidades. Né? Enquanto a apreensão como sentido, como vivência fenomenológica, como consciência pré-reflexiva, né, do sentido de uma dominância que se constitui a partir de uma multiplicidade organizativa de possibilidades que constituem a nossa vivência, né, esse processo de organização de uma dominância que aparece como cognição, como consciência pré-reflexiva, né, é um processo de preensão. É um processo no qual o sentido se constitui como a apreensão da abrangência de um sentido a partir de uma abrangência de uma quantidade de possibilidades e de uma qualidade de possibilidades no âmbito de uma multiplicidade de possibilidades. Então, no âmbito de uma multiplicidade de possibilidades, um determinado conjunto é preendido, é compreendido, é compreensão, né? Enquanto sentido fenomenológico, vivencial, né? Compreensivo e implicativo. Então, a compreensão é a constituição como sentido de uma multiplicidade de possibilidades que, originariamente, podem se constituir como sentido no seu desdobramento, né? E que, num dado momento, enquanto uma certa totalidade, elas são preendidas como totalidade significativa. Né? Então, essa constituição de uma abrangência, de um conjunto de possibilidades, né, como dominância, como sentido, é o que se chama de compreensão. Né? Então, a compreensão é intimamente relacionada com a implicação, né, e é intimamente relacionada com a gestaltificação. Né? Quer dizer, a compreensão é própria e especificamente o processo da gestaltificação, né? Processo que se dá no modo implicativo de sermos, né? E que não existe no modo explicativo de sermos. O processo de constituição compreensiva do sentido só se dá no modo não teórico de nós sermos, no modo pré-reflexivo, pré-teórico, compreensivo e implicativo, que é a vivência fenomenológica existencial. No modo de ser da explicação, ou seja, no modo teorético de sermos,
ou no modo comportamental de sermos, não há a constituição do sentido, não há compreensão. Por isso que esses modos de sermos, teorético e comportamental, são modos de sermos da explicação, fora da implicação. A implicação é compreensiva e é gestaltificativa.